Salve, salve galera, beleza? Estamos nós aqui 100% recuperados agora. Viemos começar uma aula para tratar de um assunto, sou até meio suspeito para falar, porque eu gosto muito, tá? E se a gente não sair daqui, porra, no mínimo apaixonado por substituição tributária, a minha intenção é que você possa pelo menos gabaritar as questões sobre esse tema, tá? Sem dúvida. As pessoas elencam como malvadão, ST é um malvadão da legislação, é um assunto muito complexo e tal, é mais difícil. Não, não é assim, tá? Não é assim. Realmente é um tema que tem algumas normas específicas, tem algumas nuances, tá? Mas se a gente entender o mecanismo da ST, se a gente entender o jeitão dele, você consegue absorver de boa, tá? Esse é o meu objetivo aqui, tá? A gente vai passar a substituição tributária de maneira leve, serena, na tranquilidade, tá? E de fato ele tem um peso muito importante, tem um peso grande nas nossas provas, porque é o que hoje em dia as administrações tributárias estão usando, tá? A substituição tributária, vou até botar aqui para vocês, a substituição tributária, que é o tema da aula de hoje, ela foi criada justamente para facilitar a nossa fiscalização. Consequentemente, tá? Com esse aumento de eficiência, também melhorar a arrecadação dos estados, tá? A ST, eu digo aqui que é a nova tendência das administrações tributárias, porque é um procedimento muito mais fácil para nós fiscais, uma vez que a gente utiliza mão de obra farta e barata e especializada para nos ajudar nessa árdua tarefa, e sem remunerar. Sim, vocês vão ver que o fisco ele pode, por meio de lei, né, elencar a condição de substituto tributário, e esse camarada, esse contribuinte aí, essa empresa que vai ser substituta tributária, ela acaba sendo um braço do fisco no auxílio à fiscalização mesmo, à arrecadação, tá? Ela se torna responsável de fato por aquela arrecadação tributária. Vou botar minha careta aqui para vocês, explicar um pouquinho de onde surgiu a substituição tributária, porque ela tem grande peso na prova e dentro do fisco. O fisco pensou o seguinte, cara, vamos lá, existem alguns produtos que estão no mercado aí, que eles são de alto valor agregado, tem uma margem de agregação alta, eles têm muitas das vezes uma alíquota seletiva, né, uma alíquota maior do que a alíquota padrão, e eles são de fácil pulverização no mercado. Como assim? É muito disperso, tá? Em qualquer esquina vende esse produto. E então, eles têm um peso significativo na nossa receita tributária, na nossa receita de ICMS. Porra, sendo assim, gente, então eu preciso dar uma atenção para ele. Aí criou-se esse mecanismo da substituição tributária, pensando da seguinte forma, porra, vou voltar minhas energias, canalizar os meus esforços, porra, onde eu vou ter o máximo de eficiência para arrecadar, tá? Então eu vou ver onde é que está o gargalo do funil ali, e ali eu vou olhar o gargalo do funil. O que vem de fora ali, ou o que sai depois, aí já está fiscalizado ali onde está o gargalinho. Vocês vão ver que a gente pratica a substituição tributária há muito tempo, inclusive dentro das nossas casas, tá? É que às vezes tem outro nome, mas a sistemática é a mesma, não tem muito mistério. Então eu vou explicar para vocês a essência da ST, né? E depois a gente vai ver os dispositivos aqui do regulamento e vamos fazer casos práticos, tá? Porque esse vai ser o diferencial da sua prova. As questões de ST, elas têm um índice de acerto muito baixo, tá? Mas você, meu aluno, eu quero que gabarite. Ah, você está 90%, Fatoni. Não quero. A gente quer gabaritar substituição tributária na prova. Tá bom? Então, a ST surgiu primeiro. Imagina, vão até falar, porra, minha reputação. Vocês vão confirmar isso no pós-prova, mas não é que eu esteja pensando nisso. Estou gravando essa aula no domingo, à tarde. Daqui a pouco eu vou ver alguns jogos da TV. Mas ainda não bebi nada. Porém, o primeiro produto, isso é histórico, isso é cultura, olha, é legislação tributária. O primeiro produto a ser incluso na substituição tributária foi a cerveja, foi a nossa verdinha.
Pensou o legislador da seguinte forma, gente, eu tenho um produto que tem alíquotas seletivas, né? A cerveja tem alíquota maior que ele tem normal. Cara, ele tem um alto valor agregado, né? Uma garrafa de cerveja hoje custa 15 conto. Não estou falando dessas coisas que você bebia antes de ser fiscal. Depois fiscal é Heineken, é Estelinha, tá? É uma cerveja artesanal, tá? Uma paradinha diferenciada. Não vai beber aquele negócio lá não, que você sabe bem que dá dor de cabeça depois, tá? Dá dor de cabeça. Então a cerveja, onde vende cerveja? Imagina a tua cidade aí, você que tá me vendo aí. Na sua cidade. Fecha o olho e imagina aí, ao redor da sua casa aí, quantos bares existem. Você vai saber, se você der uma volta num quarteirão aí, uma volta tranquila de carro, você vai passar por no mínimo 20 estabelecimentos que vendem cerveja. Imagina isso no teu estado. Multiplica por 1.000, por 10.000, multiplica por 100.000, dependendo da cidade, do estado. Multiplica. Então imagina ter que fiscalizar 500.000 estabelecimentos que vendem cerveja. Porque cerveja não vende só no boteco. Vende nos mercados, nos atacados, depósito, distribuidora, posto de gasolina. Vende até o camelô, o maluco bota o isopor ali e vai vendendo cerveja. Vende. Rapaz, acho que só não vende cerveja na igreja, ainda. Até no cemitério vende cerveja. Imagina botar fiscal pra lá, ficar auditando, fiscalizando todos os estabelecimentos. É muita coisa. O que a gente pensou então? A gente não, que eu não participei desse pensamento, né? Mas eu coaduno com ele. Cara, eu posso ter 1 milhão de estabelecimentos aqui no estado que vendam cerveja. Graças a Deus. Eu vou aonde? Onde está mais gelada. Não é isso. Não esquece. Eu vou aonde? Cara, apesar de eu ter 1 milhão de estabelecimentos que vendam cerveja, eu devo ter no máximo, pegando assim um estado mediano, 10 indústrias de cerveja. Em São Paulo deve ter 40, tudo bem, já é melhor que 2 milhões. Em Mato Grosso, por exemplo, deve ter 8. Quem é de Mato Grosso que me assiste aqui sabe que a gente tem a Louvada, a Charaés e tal, a Ambev, meia dúzia de 10, tá? Nos estados um pouco mais, um pouco menos, mas não passa de 20. 20 indústrias de cerveja, em média, né? Tem estado que tem 2 só. De qualquer forma, que fosse 100, galera, que fosse 100 indústrias de cerveja. Não é muito mais fácil eu fiscalizar as 20, 30, 40 indústrias de cervejas do que ter que fiscalizar 1 milhão de estabelecimentos que vendem? Então, onde que é o gargalo do funil? Na indústria. Malandramente, o que a legislação falou? Cara, indústria, vem cá. Vou fiscalizar só vocês. Vocês, a partir de agora, são responsáveis por recolher o imposto nas etapas seguintes. A indústria, mas eu não quero. Não estou perguntando se você quer. A lei atribuiu a você a condição de substituto tributário. Lei não se discute, né, galera? Lei se cumpre. Lei se cumpre, tá? Então as indústrias, via de regra, estou dando um spoiler aqui da legislação, mas as indústrias, elas são substitutas tributárias. Quando elas fazem a operação de venda do produto acabado, elas, além de recolher o ICMS dela próprio pela venda, elas também recolhem o ICMS na condição de responsável por substituição a quem? Aqueles que vão estar em etapa seguinte da cadeia. Tá? Então eu tenho lá a indústria que vende para um atacado, que vende para um depósito, que é o atacarejo, que vende para um mercadinho, que vende para um boteco, que vende para você, que bebe tudo, fica doidão e, mas estuda a legislação para passar na prova. Fica doidão depois. Eu fico junto com vocês. Tá? Então, essa cadeia toda de circulação, ela é substituída pelo que está ali na frente da cadeia, pelo primeiro. E o contrário, Antônio, também existe. Essa que eu falei para vocês é a substituição para frente. Eu também tenho substituição para trás. De um que vende para outro, que vende para outro. Por exemplo, imagina lá o produtor rural, que vende boi. Não estou chamando ninguém não, fica tranquilo aí. O produtor rural vende, né, o fazendeiro lá, vende para uma cooperativa. Essa cooperativa vende para a cooperativa central. A cooperativa central vende para um matadouro, que vende para um frigorífico. Olha a cadeia toda. Eu não posso. Vou imaginar quantas fazendas de gado tem aqui no meu estado. Aqui em Mato Grosso tem 200.000 fazendas de gado. E frigorífico, Antônio? 5. Então é melhor fiscalizar o frigorífico ou ter que fiscalizar a fazenda.
Mas nesse caso está invertida a ordem, né? Porque o frigorífico não está no início da cadeia, está na ponta. Tem problema? Não. É outra modalidade de ST. Ao invés de ser ST para frente, essa é ST para trás. Não tem problema. Mentira, verdade. Inclusive tem a terceira modalidade também, que é a concomitante. Que essa funciona quando eu tenho o quê? Uma prestação de serviço de transporte, em que o transportador, ele não é inscrito aqui no estado, ou é autônomo, né? É autônomo, é um camarada, pessoa física, comprou um caminhãozinho baú e fica fazendo frete aí. Porra, nesse caso, a legislação fala o seguinte, porra, eu não vou ficar na rua fiscalizando os caminhões que estão rodando aí, tem mais de 100 mil caminhões rodando aí, fazendo frete. Olha, eu vou fiscalizar quem? O tomador do serviço, o tomador. Então tem uma empresa aqui, uma empresa de automóveis aqui, uma Honda da vida, e ela tá aqui na Zona Franca de Manaus, situada na Zona Franca de Manaus, aqui em Manaus, né? E ela vende carros, né? Supor que ela vendeu aí o Honda Civic, né? Vendeu 20 unidades de Honda Civic para os consumidores finais localizados lá em Parintins. Né? Então ele vai contratar um caminhão. Imagina que o cegonheiro, ele não tem inscrição estadual no estado do Amazonas. Ele é um autônomo. Então nesse caso, a Honda, quando contrata esse serviço de transporte, que é intermunicipal, né? Fato gerador de ICMS, nesse caso, a contratante, o tomador do serviço, fica responsável também por substituição tributária. E aí o recolhimento do imposto ocorre no momento em que tem início o transporte, ou seja, no momento que ocorre o fato gerador. Então essa aí é chamada de ST concomitante. Então três modalidades. Tem ST para frente, ST para trás e ST concomitante. E vai cair as três na prova. 99% das questões te cobram a ST progressiva, a para frente. Mas também cai muito a ST para trás, que é o diferimento. Concomitante já é um pouco mais raro, mas nós vamos estudar todas elas. Por quê? Porque é fácil. É fácil, vocês vão aprender isso comigo, tá? Olha, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu botar aqui. Não sei se alguém aí tem irmão ou primo. Se for mais novo, melhor. Se for mais velho, também dá para fazer analogia. Mas imagina dentro da sua casa. Imagina que você é o irmão mais velho. Você é o irmão mais velho. Aí, você chega lá para seus pais e fala assim: pai, desenrola um faz-me rir aí, para eu ir na padaria comprar um sorvete. Sorvete, né? Não tô falando de cerveja mais, tá vendo? Desenrola um dinheiro aí. Aí a mãe chutava e fala: não, beleza, filho. Pode pegar ali, tem ali na caixinha, ali na sala tem o dinheirinho. Mas leva seu irmão pequeno, leva o Juquinha. Fala: pô, rapaz, queria dar um rolê e tal. Tem que levar a Juquinha. Irmão mais velho é pra isso. Tem que levar o Juquinha com você. Quanto custa, teu pai? Quanto custa o picolé, filho? Custa R$10, pai. Beleza, o que ele vai fazer? Você vai levar a Juquinha, vocês vão comprar 2 picolés. Você vai comprar um, você vai praticar um fato, certo? Juquinha vai praticar outro fato. 2 fatos, cada um praticando um, certo? O que seu pai vai fazer? Vai pegar uma nota de vintão, e vai dar o quê? Na sua mão. Você é mais velho, não é isso? Normalmente, os seus pais pegam R$10 na sua mão e R$10 na mão do meu mais novo? Não. Normalmente, ele vai chegar no irmão mais velho e falar assim: filho, toma aqui o vintão. Você é o responsável por pagar o sorvete que o seu irmão vai comprar. Quem vai praticar o fato de chupar o segundo sorvete? O substituído, o irmão mais novo. Mas a responsabilidade por pagar esse valor é do irmão mais velho. Então o irmão mais velho vai pagar 2 sorvetes. Um que é o dele mesmo, que ele chupou, e o outro do irmão dele, porque ele é responsável pelo irmão menor. Entenderam? Porra, se vocês entenderam substituição tributária. Acabou. Repara, não é o irmão mais velho que vai desembolsar o dinheiro e não o irmão mais novo. Ele vai pegar o dinheiro que era devido ao irmão mais novo, que era 10 para cada, e vai recolher para quem de direito. No caso da ST, a gente vai recolher para o fisco. Ali você recolheu para a padaria. Tá tranquilo? Essa é a essência. Se você pegou a essência, agora a gente vai trabalhar alguns dispositivos, tá bom? Então, só para a gente definir, olha só, o regime de ST é uma obrigação que transfere quem a responsabilidade pelo pagamento do ICMS nas operações
anteriores, concomitantes ou posteriores. Tá bom? A gente tem ST, gente, de acordo com o produto, geralmente, tá? Com o produto. Aquele produto está sujeito ou não a ST. Ele consta no protocolo, consta no convênio, tá bom? A questão de prova já vai te falar. Então fica tranquila. Você não precisa decorar o convênio que trata de ST. Ele se aplica tanto nas operações internas, dentro do Amazonas, como nas interestaduais. Inclusive, com relação ao DIFAL. Se houver a entrada interestadual, né, de alguma mercadoria para uso, consumo, para algum consumidor final, e esta mercadoria seja sujeita a ST, o DIFAL vai ser recolhido por substituição tributária. Mentira, mas verdade. Verdade. Nesse caso é a antecipação do tributo. Tá? Então o objetivo dela foi justamente simplificar, facilitar o processo de fiscalização dos tributos plurifásicos, ou seja, aqueles que têm uma cadeia de circulação muito grande. Tá? E aí o fisco vai lá e volta as suas energias para onde está? O gargalo. O gargalo. Tá? Olha só. A Lei Candir, trouxe só para ilustrar o dispositivo da Lei Candir aqui, para a gente fazer uma introdução, ficar mais completo o seu estudo, tá bom? A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações e prestações. Então, se eu tiver uma operação ou 5, 6, a substituição tributária ela abarca desde do primeiro da cadeia até o último, tá? Ele abarca todas as operações de circulação. Sejam essas prestações operações antecedentes, concomitantes ou subsequentes, inclusive com relação ao DIFAL. Tá? Então é bom a gente gravar alguns exemplos que deixam fixado na nossa memória a modalidade que a gente tem de substituição tributária. Olha, quando eu estou falando, por exemplo, de produtos agrícolas da agropecuária, tá? Eu tenho a chamada S3 para trás, operações antecedentes, tá? Também chamado de diferimento. Foi o exemplo que eu dei do gado. Mas isso também pode valer para o algodão, por exemplo, né? Tem um fazendeiro que planta e colhe algodão e ele vende esse algodão para uma indústria têxtil que vai transformar em camisetas. Ora, eu vou fiscalizar quem? A indústria. Tem o exemplo da ST para frente, que começou com a cerveja, mas depois entrou cigarro, entrou pneu, tá? Entrou cimento, e tá entrando tudo até hoje, tá entrando. Ah, eu nem vi entrar, você tá de costa, entrou, tá? Então o fisco cada vez mais está introduzindo produtos no convênio da ST. Mais produtos estão ficando sujeitos à ST. Nesse caso, a gente tem a antecipação, é a chamada ST para frente, tá? E a ST concomitante é aquela do serviço de transporte que eu falei para vocês. Tranquilo? Então, falou em ST para frente, em antecipação, você vai lembrar da indústria de cerveja, de cigarro. Ora, quantas indústrias de cigarro a gente tem aqui no estado? Porra, sei lá, Souza Cruz, mais uma de fundo de quintal aí, não deve ter 5. Agora você imagina quantos lugares vende cigarro nessa vida? Qualquer boteco, padaria, birosca, posto de gasolina. Não é mais fácil fiscalizar 3 ou 4 indústrias de cigarro? É, lógico que é. Tranquilo, gente? Então, para vocês entenderem a essência. Bom, fiz um esqueminha. Por que um esqueminha? Porque isso aqui você vai imprimir, vai colar do lado do seu espelho, e você vai olhar ele dia sim, dia não. Ah, mas eu quero olhar todo dia, Antônio. Melhor ainda. Tá? Olha aí, modalidade da ST. Quando a gente fala em modalidade da ST regressiva, estou falando, olha os sinônimos que as bancas gostam de usar. Estou falando das operações antecedentes, ou a chamada ST para trás. Por quê? O substituído na cadeia está lá atrás. Quem é esse aqui, gente? Quem é esse aqui? É o fazendeiro, ó. Exemplo do gado. A fazenda de gado, de algodão, certo? Ele também é chamado pela legislação de diferimento. O que é esse tal de diferimento? Diferimento, galera, é quando eu adio, difiro, postergo a cobrança e o pagamento do imposto. Detalhe de prova imprescindível, tá? Eu não tenho diferimento do fato gerador. Eu tenho diferimento do pagamento. O momento de pagamento, de cobrança do fisco, ele é postergado para uma etapa seguinte. Mas o fato gerador ocorreu normalmente. Então, quando eu tenho aqui, ó, a fazenda,
eu tenho aqui, ó, inúmeras fazendas de gado. Fazenda 1, 2, 3, 4. Tenho várias fazendas de gado, todas elas vendendo o seu boizinho para um frigorífico. Vou botar aqui a JBS, porque cabe dentro do quadrinho, né? Mais fácil de escrever. A JBS vai comprar esses gados, certo? O boi vai matar, vai fazer o que tiver que ser feito, né? E vai vender o quê? A picanha embalada, aquela fraldinha suculenta, certo? Para os consumidores finais aqui, mercado, enfim, para quem quiser vender. Ora, nesse caso, gente, porra, eu vou fiscalizar, ao invés de 100 mil fazendas de gado, vou fiscalizar quem? A indústria. Então, a JBS, ela passa a ser chamada de substituto tributária. Cara, quando cada fazenda vende o seu gado para a JBS, eu tenho o quê? O fato gerador, né? A saída de mercadoria do estabelecimento, certo? Fato gerador. Porém, a legislação fala o seguinte, JBS, paga o imposto por ocasião da saída subsequente do produto final. Ah, então quando a JBS vende essa picanha, ela paga aqui o ICMS 1 e vai pagar o ICMS ST. Olha que legal. O ICMS 1, gente, é o ICMS que ela vai pagar na condição de contriba. Na condição de contribuinte. Porque ela praticou o quê? Operação própria dela. Venda do produto que ela produziu. Tá? Já esse ICMS aqui, 2, o ST, ele vai recolher na condição de responsável por substituição tributária, com relação à operação da fazenda, do substituído. Beleza? É óbvio que a JBS não vai pagar 2 ICMS. Ela vai recolher para o fisco. Mas o ônus tributário, o ônus financeiro, não é repassado. Não é repassado. Porque olha só, vamos supor que a fazenda venda aquele boi por R$1.000. R$1.000, certo? E o ICMS sobre o boi é 10%. Ora, quando a JBS for pagar o valor do boi para a fazenda, o que ela vai fazer? Ela vai pagar 900, vai falar, fazenda, já recolhe o teu ICMS. Está aqui, ó, o DARzinho, documento de arrecadação pago, valor de R$100, seu imposto, já retive e recolhi para o fisco. A fazenda fala, mas eu queria sonegar. Eu sei, o fisco também sabe, por isso que ele fez isso. Me colocou na condição de substituto, que eu te fiscalizo. Tá? Então eu já recolhi esses R$100 em seu nome, tá? Já recolhi para a fazenda. Então toma aqui, ó, R$900 e o comprovante que eu recolhi 100, ou seja, 1.000. Então a JBS ela recolhe o ICMS, mas não é ela que arca com esse ônus. O ônus tributário de quem praticou o fato gerador. O fato gerador ocorreu no momento da saída da mercadoria. O que foi diferido, o que foi postergado, foi apenas o recolhimento do imposto. Tamo junto? Deu para entender? Isso é importante para a nossa vida. Tá bom? A segunda modalidade de ST é a modalidade concomitante, aquela que eu falei que acontece em tempo real. No momento em que se pratica o fato gerador, ocorre o recolhimento do imposto, tá? Caso do tomador do serviço de transporte, quando for um transportador autônomo ou quando ele não tiver inscrição na Secretaria de Fazenda do Amazonas. E a modalidade progressiva, que é a que mais cai em prova, aquela que trata das operações subsequentes, que é o caso o quê? Da nossa briosa cerveja, nosso líquido precioso, ou cigarro, ou cimento, ou pneu. Ou o produto que a questão te der a prova e vai te dizer se ele está sujeito a ST para frente ou para trás. Então ela tem esses sinônimos, né? Operações subsequentes ou ST para frente. Nesse caso, ocorre uma antecipação do ICMS. Aí você pergunta, pô, mas como é que eu vou antecipar o ICMS se eu não sei por quanto o camarada vai vender? É aí que está o cerne da questão. É isso que o pessoal se embanana. A gente tem um fato gerador presumido. Presumidamente, aquela mercadoria vai ser revendida lá na frente. Então a gente tem algumas formas de compor a base de cálculo para o substituto tributário poder aplicar a alíquota e recolher esse ICMS antecipado. Ah, e se esse fato gerador presumido acontecer diferente? A gente ajusta depois.
tá? Uma coisa é o recolhimento antecipado, outra coisa são os ajustes. Aí você está querendo ir para o próximo bloco, tá? Então no próximo bloco eu vou explicar isso melhor para vocês. Deixa eu só terminar essa parte introdutória conceitual, e aí no próximo bloco a gente trabalha com os dispositivos específicos, tá bom? Então aqui, ó, pra você ter uma ideia, na ST para frente, né, está essa circulação, já inclui o valor do tributo que deveria ser cobrado nas operações posteriores. Então eu tenho a fábrica de cerveja, que é a Ambev, vamos supor que isso aqui seja a Ambev, que vende cerveja para vários estabelecimentos que vão revender para vários ébrios eventuais. Olha esse aqui, ó. Esse aqui, coitado, de quatro. Esse aqui deve ser o professor da Rocha, deve ser o de mulher. Olha ele, tadinho. Tá agachado. Esse bebeu todos. Esse outro aqui não aguenta nem levantar, deve ser o Silvio Sandy, ó. Esse povo aqui é brabo mesmo. Esse aqui já é guloso, tá estocando em casa. Tá levando pro churrasco. Mas é assim, milhares de vendas. Fato gerador do ICMS instantâneo acontecendo, porra, concomitantemente a todo momento. Então, nesse caso, a fábrica vai ser enquadrada como substituto tributário, ela recolhe o ICMS devido pelas operações seguintes. É lógico, como eu falei para vocês, não tem como saber por quanto o bar vai vender, por quanto a quitanda vai vender, por quanto o boteco vai vender. Mas aí, nesse caso, a gente tem aqui estabelecida, isso vai ser dado de prova, uma margem de lucro presumida, margem de valor agregado, que a gente vai aplicar sobre o valor da operação própria da Ambev, para poder chegar próximo da base de cálculo, próximo do valor que ele é vendido lá na ponta, tá bom? E se for diferente disso, cabe o ajuste. Tranquilo? Muito bom. O fisco atua como, já viram esse filme aí? Minority Report. A gente tem como prever o futuro. Por quanto vai ser a venda daquela mercadoria lá para o consumidor final? É lógico que a gente prevê baseado na legislação, né? Não tem como ser da cabeça. Isso aqui não pode ser discricionário. Então, nessa cadeia de circulação, reparem, o substituto tributário, o primeiro da cadeia que está fazendo a venda, ele vai destacar na sua nota fiscal o valor do ICMS próprio, pela operação dele, e mais, em um campo específico, tá? Na nota fiscal tem 2 campos de ICMS, tem o ICMS próprio e o ICMS ST, vai destacar o ICMS ST. Vai usar o CFOP, né, um Código Fiscal de Operação, que é o específico da substituição tributária. Todos os outros que estão na cadeia passam a ser substituídos. E aí, quando eles fizerem a revenda, eles não precisam mais destacar nada, porque ele já foi antecipadamente recolhido. O ICMS já foi recolhido antecipado. Então, as notas fiscais dos substituídos, seja para frente ou para trás, tá? De quem pratica diferimento ou antecipação. A nota fiscal dos substituídos não tem destaque no ICMS. Por quê? A nota do substituto vai conter o ICMS próprio e o ICMS ST em campos separados. Tá ok, não? Beleza? Show de bola, coisa linda. Um exemplo aqui, para vocês terem ideia. Ó. A fábrica de carro vende um veículo para a concessionária. Sabendo que o preço da venda da concessionária para o consumidor final será de 70 mil, o Estado determina que a fábrica faça o recolhimento do ICMS próprio e também do ICMS devido pela concessionária. A concessionária nem vendeu esse carro ainda. Esse carro está indo para a concessionária para ser revendido para alguém. Sabe lá quando? Tá? Sabe-se lá quando. Mas a legislação fala, fábrica de automóveis, você é obrigado a recolher esse ICMS da concessionária. Repara que o fato gerador dessa venda ainda não ocorreu. É um evento futuro. Incerto, inclusive. Incerto. Mesmo assim, a fábrica vai recolher em substituição à concessionária antes de acontecer o fato gerador. Porque, como eu falei, é um fato gerador presumido. Presume-se, né? Presume-se que a concessionária vai vender aquele automóvel dentro de breve. Tá ok? Quando ela vender, não precisa mais destacar imposto, porque já foi recolhido pela fábrica aquele ICMS. Tá? Nesse caso, ele já deu o preço final de venda, 70 mil. Tá? A gente tem uma forma, né, que chama PMPF, que é o preço médio ao consumidor. Né? É aquele preço final que é estabelecido pelo mercado. Então é uma tabela. Então nesse caso eu utilizo ela. Agora tem vezes que eu vou ter que fazer um cálculo para achar, aplicando essa margem de lucro. Tá bom? Que a gente vai ver mais à frente. Olha só.
fazer um caso prático aqui. Antes de você ler qualquer artigo da legislação, você já tem como ver um caso prático aqui e a gente conseguir entender por essa sistemática como é que funciona a ST. Olha só, eu tenho uma mercadoria, seja lá qual for, que o valor da operação é de 10 mil reais, tá? Ela vem do estado, vamos desenhar aqui, ó. Vamos supor que ela vem do Pará para o contribuinte no Amazonas, tá? Adquiriu a mercadoria para posteriormente que revender, para revenda. Essa mercadoria custou, ó, 10 mangos, 10 conto, certo? Beleza. A alíquota interna dessa mercadoria aqui no estado do Amazonas é 17%, e a questão fala, a questão me deu uma MVA, ou seja, a margem de lucro de 40%, tá? Qual seria o valor do ICMS a ser recolhido por substituição tributária para o estado do Amazonas? Cara, como é que a gente resolve esse tipo de questão? Uma receita de bolo, tá, gente? Olha aqui, primeiro, vou fazer o ICMS. Vamos fazer uma tela separada para não dar ruim? Deixa eu fazer uma tela separada. 10 mil e 40%, né? Tá bom. Vamos lá. Eu tenho aqui, né, a mercadoria saindo do Pará para o estado do Amazonas, para alguém que vai revender este produto aqui para o consumidor final. O enunciado falou que a mercadoria custa 10 mil reais e a margem de lucro atribuída a ela era de 40%, certo? Foi isso que ele falou. A alíquota interna do estado do Amazonas é 17% para esse produto. Galera, receita de bolo, vamos lá. ICMS da operação 1. Qual a operação 1? Saída interestadual do Pará. Tá? Operação própria dela, do contribuinte que está lá no Parazão, vendendo essa mercadoria aqui para o estado do Amazonas. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? O ICMS é o quê? O valor da operação, certo? Vezes a alíquota. Qual é a alíquota interestadual? Do norte para o norte lá, estado pobre para pobre. 12%, certo? Então, nesse caso, a empresa lá no Pará, ela recolheu R$ 1.200 pela operação interestadual. Mas, neste momento, ela também é obrigada a recolher o ICMS da operação 2, lá da empresa que vai revender no Amazonas, porque esse produto é sujeito à substituição tributária. Então, ele é o responsável por recolher isso de forma antecipada. Ele vai fazer. Você fala, Antônio, mas como é que eu sei por quanto ele vai vender? Eu não sei por quanto ele vai vender, mas eu posso arbitrar, porque a legislação me falou que a margem de valor agregado estabelecida é de 40%. Então, qual vai ser a base de cálculo lá? Olha, 10 mil mais 40%. Vou multiplicar o valor da operação por 1,4. Ah, e se fosse 50%? Ia multiplicar por 1,5. E se fosse 10%? Ia multiplicar por 1,1. Aí já é matemática financeira, né? Então, a base de cálculo, para fins de ST, vai ser o quê? O valor da operação mais os 40%. Vezes a alíquota interna, que já foi determinada. Então, 14 mil vezes 17%. Bom, é óbvio que eu não vou ter como fazer essa conta de cabeça neste momento. Tá? 14 mil vezes 17% vai dar, de cabeça, fala aí para mim, isso que eu pensei, 2.380, tá? Então é isso que ele vai recolher para o estado do Amazonas? Não. Eu falei para vocês que esse danado não pode ser desprezado nunca. O princípio da não cumulatividade sempre vai estar presente. O valor que vai ser recolhido a título de substituição tributária, ICMS-ST, vai ser o quê? Ora, o valor da operação do substituído lá, né, a carga tributária lá do estado de destino, menos o valor da operação própria. Princípio da não cumulatividade. Ah, tá. Então, de fato, ele vai recolher quanto? 1.180 para o estado do Amazonas. Vou ler para você a questão. Eu vou até botar a tela cheia, porque eu vou ler escrevendo aqui para vocês. Vou botar a tela cheia. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, para ficar gatinho. Vou pegar aqui esse roxo. Pronto. Olha só, como é que a questão de prova vai falar para você. Por ocasião da venda
de uma mercadoria sujeita a ST, de contribuinte paraense, para revenda por contribuinte amazonense, no valor de R$10.000, considerando que a margem de valor agregado para esse produto é de 40%, ocorreu a seguinte situação: o estabelecimento substituto tributário localizado no Pará, vai recolher, por ocasião da sua venda, R$1.200 para o estado do Pará, na condição de contribuinte do ICMS pela sua operação própria. Além disso, ele vai recolher de maneira antecipada R$1.180 para o estado de Amazonas, na condição de responsável pela substituição tributária, pela operação do substituído. Então é óbvio, gente, que esse contribuinte paraense, quando ele for mandar a fatura, ele não vai mandar R$10.000 para uma empresa de Manaus pagar, de Amazonas pagar. Ele vai mandar o quê? 11.180, por quê? Os 10.000 da mercadoria, mais o valor do ICMS que ele foi obrigado a reter antecipadamente e passar para o estado do destinatário. Tá ok? Então, é assim que funciona a nossa ST. Se você for ver ali nosso exemplo, ó, vê que bateu 1.180, que é aqui no nosso slide. Deixa eu até voltar minha careta aqui para vocês. Aqui no nosso slide, ele já fez por fórmula, de maneira direta, né? Que seria essa aqui em vermelhão. Eu, particularmente, não gosto de decorar fórmula. Eu prefiro fazer daquela maneira lá, receita de bolo que a gente faz, operação por operação, tá? Como eu mostrei para vocês ali. Então, vocês fiquem à vontade, façam da forma que achar melhor, desde que cheguem ao resultado de 1.180, tá bom? Então, mais uma vez, só para deixar garantido, né? Na ST regressiva, o fato gerador, ele ocorreu, né? Saiu o gado da fazenda do boi, mas o pagamento do ICMS fica diferido, postergado. Na ST progressiva, na operação de antecipação, eu tenho que recolher o ICMS antes do fato gerador ocorrer, seja o fato gerador presumido, como pegando o valor da operação própria e aplicando uma margem de valor agregado. Normalmente é assim que cai na nossa prova, tá? É assim que cai na nossa prova. Beleza? E aí, olha só, ainda fechando a Lei Candir, estou falando da parte geral, ainda nem entrei no regulamento. A lei fala o seguinte, ó, a Lei Candir: a lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou depositar a qualquer título. Então, o substituto pode ser não só contribuinte, pode ser um depositário a qualquer título, tá? O armazém geral, por exemplo, a responsabilidade pelo pagamento, em hipótese que ele vá assumir a condição de substituto tributário. Aí você fala, porra, mas eu vou antecipar o imposto de um fato gerador presumido. E se esse fato gerador presumido não ocorrer? A própria Constituição Federal, lá no parágrafo 7º do 150, já também resguardou essa possibilidade. Depois a gente vai ver como é que isso foi operacionalizado no estado do Amazonas. Mas a lei atribui a condição de responsável por sujeito passivo, só que é o seguinte, ó, cujo fato gerador deve ocorrer posteriormente. Então estou falando do quê? Da ST para frente, da antecipação. Assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga caso o fato gerador presumido não se realize. A mercadoria que era para revenda, porra, estragou, pereceu, pegou fogo, foi furtada, enfim, algum evento ocorreu em que o fato gerador presumido lá, a revenda, não vai acontecer. Ora, já que foi pago por antecipação esse imposto, tá, é devido ao contribuinte substituído, grava isso, vai cair na tua prova e você vai lembrar de mim. Substituído. Quem pode pedir essa restituição? O substituído. Não é o substituto que pagou, não. É quem sofreu o ônus financeiro. Aquele que foi substituído na cadeia. Ele pode pedir a restituição do valor pago de maneira antecipada. Tá bom? Então, fique bem claro. A gente tem o substituto, que é aquele a quem a lei atribui a responsabilidade. E tem o substituído, que é quem pratica o fato gerador, a fazenda, ó, mas é dispensado de recolher e destacar o ICMS, uma vez que essa obrigação foi transferida para o substituto. Mas não se enganem, o fisco não vai perder nunca. Se não houver recolhimento do substituto,
o substituído vai ser cobrado por ele, tá? A responsabilidade nas operações de ST, ela é solidária, ou seja, não comporta benefício de ordem. O fisco pode cobrar de qualquer um dos dois, inclusivemente dos dois, tá bom? Então, a ST, ela tem responsabilidade solidária. Tranquilo? Então, muito bom, beleza. Essa foi a nossa introdução à ST, só para você se aprumar, pegar o jeitão da coisa, né? Entender o que nós estamos falando. E agora, no próximo bloco, a gente trata então das modalidades no regulamento do Estado do Amazonas, tá bom? Então, um forte abraço aí, até daqui a pouquinho.